Eu sou o Dr. Bruno Monhaler Duarte, eu sou advogado empresarial, sou especialista em propriedade intelectual e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a lei de mediação e a lei de arbitragem. Eu vou abrir essas duas leis na tela do meu computador e, como elas são leis pequenas, a gente vai conseguir estudar cada uma delas por inteiro, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, e depois eu vou fazer uma apresentação institucional da minha Câmara de Mediação e Arbitragem, onde eu sou presidente, chamado Veritas, que do latim para o português é a verdade. É a minha Câmara onde eu sou o presidente, eu não viso ser o mediador propriamente dito e também não sou o árbitro, mas eu sou o presidente que articula, organiza, insere as cláusulas de mediação e arbitragem nos contratos, sou responsável por resolver eventuais conflitos que apareçam naquela relação jurídica, é como se eu fosse o guardião desses contratos. No entanto, se acontecer o conflito, nós vamos nomear um mediador ou um árbitro para resolver aquele potencial conflito, evitando-se assim, então, o poder judiciário. A figura de um árbitro, a gente sabe que é equivalente à de um juiz, porque ela tem o mesmo grau de jurisdição. A sentença é válida tanto quanto de um juiz. Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a lei e também sobre a Câmara Veritas, que eu quero que você conheça esse novo modelo de negócio que a gente está propondo, eu e minha sócia, a doutora Janaína, que é vice-presidente. Logo nos próximos vídeos a gente vai fazer um vídeo juntos e aí vocês poderão conhecê-la também e porventura talvez fazer até um podcast para disseminar a informação, porque eu acho que uma das maiores dores do brasileiro é o poder judiciário, porque é oneroso, é custoso e muitas vezes imprevisível. E aqui na Veritas a gente consegue quebrar essa crença limitante de que mediação e arbitragem é algo desnecessário ou até mesmo burocrático ou caro, né, por assim dizer. Na verdade, dentro da Veritas a gente quer que você economize tempo e dinheiro para você ter uma solução da sua controvérsia e evitar a exposição pública, né? Porque uma vez que você entra com um processo, isso é um passivo, onde se você tirar certidões, vai ter essa pendência judicial. Você não consegue vender uma empresa, você não consegue fazer negócio sem que isso seja um problema, né? Então sempre vai cair na due diligence, sempre vai cair no processo de investigação da outra parte que está investigando o seu negócio e vai identificar aquele processo judicial. Se você resolve tudo pela mediação e arbitragem, é privado. A resolução se torna sigilosa. Então só as partes podem ter acesso aos autos deste processo. E a gente está fazendo alguns investimentos, ainda estamos no setor inicial do nosso negócio, e por isso que até os preços são atrativos, inclusive, mas a gente está na categoria de startup, mas a gente está buscando investimentos para poder expandir esse modelo de negócio, que é bem interessante, e hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre ele. Então vamos para o que interessa, vamos estudar a lei de mediação, a lei de arbitragem e depois a gente volta a falar sobre a questão da Veritas, que é a nossa câmera aqui. Vamos começar pelo Código de Processo Civil. No artigo 3º é mencionado de forma expressa no seu parágrafo 1º, 2º e 3º a previsão da solução de controvérsias, a solução de conflitos por meios alternativos ao Poder Judiciário. A gente tem aqui no artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional, ou seja, de um juiz, ameaça ou lesão a direito. E é dito logo abaixo, no parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Que lei? A lei de arbitragem, a qual a gente vai estudar nesse vídeo hoje. Estou apenas introduzindo com o Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos, ou seja, de acordo com o Estado, o ideal seria resolver de forma consensual, para evitar processos judiciais, para evitar burocracia, para evitar que a população fique anos esperando o Poder Judiciário dar uma sentença, né, o juiz
dar uma decisão de eventuais conflitos. Então, se resolver de maneira amigável, é melhor. E o parágrafo 3º, ele traz ali a conciliação, a mediação e outros métodos de resolução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do MP, inclusive no curso do processo judicial. Então a gente sabe que a mediação é um método de solução de conflito consensual, né? Então as partes precisam concordar em submeter a mediação a um mediador, e também é permitida a arbitragem na forma da lei, ou seja, também depende do consenso de ambas as partes para que a arbitragem ocorra. Tá? Então vamos fechar o Código de Processo Civil. Vamos para a Lei de Mediação. A Lei 13.140 de 2015 é uma lei consideravelmente pequena. Ela tem 48 artigos, né? Alguns foram revogados, porém a gente vai falar sobre ela inteira. A gente vai passar artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Esse vídeo não é de conteúdo raso. Aqui a gente quer um conteúdo denso, a gente quer aprender o que está na letra da lei, para utilizar isso de forma estratégica, tanto ao montar uma franquia, montar um negócio, você está fazendo uma relação com um sócio, você está montando um contrato com alguém, você precisa ter a mediação ali no seu contrato e você quer saber como colocar a mediação ou como colocar a arbitragem para resolver aquela controvérsia, e a resposta está na lei. Então a gente vai para o texto dela. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Ou seja, a mediação pode ser utilizada tanto no âmbito privado como no âmbito público, tá bom? Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para controvérsias. Tem bastante regrinha aqui, né? Mas vamos tentar destrinchar de uma forma bem objetiva. A mediação é uma atividade técnica. Ela é técnica, tem que ser uma pessoa técnica para fazer a condução da mediação. Essa técnica é um terceiro, necessariamente tem que ser um terceiro, não pode ser alguém que seja parcial, alguém que faça parte daquela relação jurídico-contratual. Precisa ser um terceiro que seja imparcial, sem poder decisório, que ele não vai decidir nem para um nem para outro, ele vai decidir com base naquela questão técnica que ele vai analisar ali e vai desenvolver, né? Ele fala aqui, ó, auxiliar e estimular a identificar ou desenvolver soluções para a controvérsia. Ou seja, eu vou identificar João e Maria entraram em conflito. Eu vou falar assim, João, por que você não propõe um acordo assim, assim, assado? E Maria, por que você não cede e aceita o acordo assim, assim, assado? Né? Vai identificar meios de fazer um acordo ou de desenvolver uma solução concreta para aquela controvérsia se resolver sem a presença da figura juiz, sem a presença de um árbitro, sem precisar processar um ao outro, né? A mediação serve para isso, tá? Então vamos lá. Artigo 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Então, quais são os princípios, né, da mediação? Isso é a letra da lei nos dizendo. Imparcialidade do mediador. Isonomia entre as partes tem que ser igual. Elas tem que ser uma relação horizontal, não, né? ou vertical. Mas as partes precisam necessariamente terem os mesmos direitos e deveres. Como é diferente, por exemplo, na justiça do trabalho. Não há isonomia entre o patrão e funcionário. Ou na relação de consumo. Não há isonomia entre o fornecedor de serviços ou produtos e o consumidor. Há uma excessiva desvantagem nessa relação jurídico-contratual. Uma hipossuficiência versus uma hipersuficiência. Então, nesse caso, a gente está falando de isonomia. Ou seja, dois empresários
duas partes que têm os mesmos direitos e deveres e que têm isonomia entre si, podem se valer da mediação. Lógico que a gente está falando da mediação técnica, da mediação profissional, da aplicação legal da mediação, mas a mediação também pode ser uma autocomposição, pode ser uma conciliação, né? Você nomear um conciliador, né? Uma coisa informal, né? Que é aqui, ó, a gente tem então o inciso quarto, informalidade, pode ser também uma questão informal, não tem uma formalidade prevista em lei, tem que ser assim, tem que ser assado. É livre das partes nomearem um mediador e resolverem suas controvérsias via mediação. Né? E esses princípios é a oralidade, né? Das pessoas falarem, estarem abertas ao diálogo e também a pessoa que vai conduzir a mediação, ela tem que ter o dom da oralidade, saber se comunicar, saber conduzir esse procedimento da melhor forma, senão fica frustrada a mediação, é como se ela não tivesse ocorrendo, né? E resta prejudicada. Então aqui a gente tem aqui, ó, autonomia da vontade das partes, ou seja, se uma das partes não concordar com a mediação, ela não vai acontecer, tá? Simples assim. Busca do consenso, o objetivo é um acordo, né? A mediação quer evitar o conflito por meio de um acordo. Confidencialidade é sigilosa, as partes têm que manter a total sigilo sobre aquelas tratativas que estão sendo feitas, sobre aquela mediação que está sendo conduzida. Boa-fé. E a boa-fé, a gente está falando de 4 pilares, 4 deveres, que é o dever da informação, o dever da transparência, ou seja, não basta só trazer informações, tem que ser transparente também. Dever da cooperação, não basta trazer informações, não basta ser transparente, tem que cooperar com a outra parte. E também o dever de lealdade, você tem que ser leal. Não adianta nada você falar, fingir que está participando de uma mediação e está sendo desleal também, trazendo informações, mas sendo desleal. Sendo cooperativo, mas faltando com transparência. Tem que tomar cuidado. A boa-fé é os 4 pilares de uma vez. Se você desconfiar que a pessoa não está sendo cooperativa, que a pessoa não está sendo leal, que a pessoa não está trazendo todas as informações ou não está sendo transparente, a violação de um desses deveres compromete a boa-fé. Então é um dos princípios que rege a mediação, é a boa-fé. Então tem que ficar atento em relação a esse inciso também. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos lá então. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, ou seja, se você colocar a mediação no seu contrato, as partes deverão, né, então é um dever, comparecer à primeira reunião de mediação. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Né? Então, assim, está dizendo o seguinte, se existe cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião, mas ela não é obrigada a participar do procedimento. Né? Então, se tiver um procedimento com 2 sessões de mediação, se tiver um procedimento que você tem que comparecer, você tem que fazer alguma coisa, você não é obrigado a participar do procedimento, mas você tem que ir na primeira reunião, até para ver se vai ter algum acordo ou não. Você se comprometeu, isso via contrato, né? Você se comprometeu com a cláusula de mediação. Tá? Artigo 3º. Poderá ser objeto de mediação o conflito que versa sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação. Né? Ou seja, direitos patrimoniais, muitas vezes, né? Que são aqueles direitos que a gente que é disponível, né? Os direitos indisponíveis, direitos, por exemplo, extrapatrimoniais, muitas vezes não admitem transação, né? Que é, por exemplo, em caso de condenação de dano moral, alguma coisa assim, né? Você não pode, algumas hipóteses, como eu mencionei também na questão trabalhista, você não pode fazer a resolução de conflito via mediação, tá? Só aqueles que admitam transação, que é esse termo que eles utilizam aqui na lei. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Né? Então imagina, vamos resolver só uma parte, ó, a gente tem que discutir cláusula de não concorrência, royalties e multa. Vamos só discutir os royalties? A mediação é única e exclusivamente para resolver a parte dos royalties. Beleza, vamos resolver. Né? Aí eu não protesto o seu nome, alguma coisa assim. Né? É totalmente possível.
Parágrafo 2º. O consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis mais tangíveis deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Né? Isso aqui é como eu disse, é naqueles casos que os direitos são indisponíveis, que é algumas hipóteses mais restritas de resolução via mediação. Algumas hipóteses que muitas vezes você vai precisar do Poder Judiciário para resolver, não vai ser através da mediação, tá bom? Mas é aqueles que são passíveis de transação, ou seja, que são transigíveis. Eles devem ser homologados em juízo. Você vai precisar do aval do juiz, da homologação do juiz e também da oitiva do Ministério Público quando envolver direitos indisponíveis que foi feito ali numa mediação, tá? Então vamos para o próximo. Artigo 4º. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Então, que tribunal? Né? Tribunal de Justiça ou tribunal de natureza privada, né? Vamos supor, uma câmara de mediação, uma câmara de arbitragem, que monta uma câmara, né? Então, é como se ele estivesse, na verdade, escolhendo pelas partes, né? Então, uma câmara que atua ajudando as partes a escolher um mediador ou ajudando as partes a escolher um árbitro, né? Então, esse é o que o artigo 4º está nos trazendo aqui. Parágrafo 1º. O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Então, beleza, né? Eu acho que não ficou dúvidas quanto a isso. Ele vai criar um procedimento, né, para as partes se comunicarem. Pode ser um grupo no WhatsApp? Pode ser um grupo no WhatsApp. Pode ser digamos assim, uma videochamada? Pode ser uma videochamada. Pode ser uma reunião presencial? Totalmente possível também, tá bom? Parágrafo 2º. Aos necessitados será assegurado a gratuidade da mediação. Né? Então, se a pessoa comprovar mesmo que ela quer participar da mediação, mas ela não tem condições e consegue trazer provas concretas disso, a gente assegura a gratuidade da mediação. Né? Isso objetivando o acordo, obviamente objetivando evitar o processo judicial ou litígio arbitral. Né? Artigo 5º. Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição de juiz. Tá? Então, pera aí. Hipóteses legais de impedimento e suspeição. São hipóteses onde um árbitro ou um mediador não pode ser o mediador ou árbitro daquele conflito porque ele é amigo das partes, porque ele é parente, ou porque há algum impedimento, ele tem algum tipo de proveito próprio com isso, né? Ele vai ganhar alguma coisa com isso. Né? São as mesmas hipóteses que estão previstas no Código Civil, no Código de Processo Civil, você aplica também a questão aqui da mediação. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Né? Então, que é exatamente isso que eu acabei de falar, que é assim, olha, pessoal, não tem como eu julgar o caso de vocês porque eu conheço vocês dois, eu conheço uma das partes e eu posso ter mais carisma com uma das partes. Eu acredito que eu não sou totalmente imparcial, eu conheço uma das partes. Então eu acho que está bem claro o que a legislação quer dizer. O artigo 6º. O mediador fica impedido pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Né? Então pensa o seguinte, vamos supor que eu, como presidente da Câmara Veritas, né, como presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, eu tenho um cliente que é uma franqueadora e ela começa a distribuir contratos de franquia e eu coloco nesse contrato que eu sou o mediador. Eu não sou o presidente da Câmara que vai nomear um mediador se acontecer o conflito. Eu sou o presidente da Câmara e eu vou lá e faço a mediação. Eu não posso fazer isso, porque se a franqueadora precisar entrar com um processo contra aquele franqueado, cobrando royalties, fazer qualquer coisa, eu não posso patrocinar, não posso querer ser mediador e querer ser advogado. Né? Eu sou advogado para aquelas pessoas onde eu não sou mediador. E eu posso, como presidente da Câmara,
de mediação e arbitragem, nomear um mediador que seja imparcial, né? E como a minha figura é institucional, como a minha figura é de guardião do contrato, né? Eu estou nomeando um mediador e eu seria o advogado, né, da franqueadora e eu vou dialogar com os franqueados, ou vice-versa, se eu for o advogado do franqueado, e aí eu sou nomeado para conversar com um advogado da franqueadora através até de um mediador, né, que pode mediar as partes com ou sem advogados, ou pode ser nomear até um próprio advogado para ser o mediador. Né? Então, são infinitas possibilidades. Mas nesse caso aqui, o mediador ele fica impedido pelo prazo de 1 ano. Né? Então, ou é mediador ou você é advogado. Não tem como você ser os dois, não tem como você querer ser imparcial e parcial ao mesmo tempo, tá bom? Até porque o advogado ele tem um objetivo para com o seu cliente, né? Entregar um resultado útil num processo, atender a sua pretensão, né? E o advogado ele é parcial, né? Nesses casos. Eu, como presidente da Câmara Veritas, eu participo dos contratos dos meus clientes como nomeando um mediador, se for um caso, e aí as partes escolhem até 3 nomes, até 3 mediadores ou 3 árbitros, ou se for o caso nomeiam só, as partes concordam, beleza, aí vai ser aquele mediador, aquele árbitro. Então aí beleza, aí funciona. O que eu não pode, como eu expliquei, é querer eu ser mediador, querer ser árbitro, querer ser advogado, não tem como, é incompatível. Tá? Isso até a própria lei não possibilita. Isso está no regulamento da Câmara Veritas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Artigo 8º. O mediador e todos aqueles que assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público para efeitos da legislação penal. Né? Então você vê que existe uma responsabilidade você ser mediador. Você não pode querer ser mediador de uma parte, de 2 partes, e você deveria ser imparcial, você deveria agir de uma determinada maneira, e você utiliza dessa função para prejudicar alguém. Isso você pode ter responsabilidade penal com um certo gravame aqui, com um certo agravante, né? Porque você vai se considerar servidor público nessa hipótese. Olha que interessante as regras da legislação, né? Artigo 9º. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer a mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Né? Então, qualquer pessoa pode ser mediador, desde que você seja uma pessoa capaz, né? Uma pessoa maior de idade, uma pessoa com as suas faculdades mentais em dia, né? Que você não seja nenhuma pessoa problemática nesse sentido. Você, como a gente leu aqui no início da nossa lei, é uma atividade técnica, né? Não apesar de ter um princípio também como uma certa oralidade, uma certa informalidade, a gente sabe que é uma atividade técnica, isso está descrito na própria legislação. E também essa pessoa tem que ter confiança das partes e se seja capacitada, né, para fazer a mediação. Ela saiba um pouco sobre aquela relação jurídica, ou pelo menos sobre direito de forma geral, porque é o direito que estuda essa parte de mediação, muitas vezes. Artigo 10º. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, e que eu já falei aqui, né? Que a pessoa pode estar com um advogado e ainda nomear um mediador, e a outra parte vai ainda pegar um advogado, ou pode estar sozinho, não precisa estar com um advogado. Ou seja, o mediador dá para trabalhar de várias formas, né? Ou você comparece com um advogado, ou você comparece sem um advogado. Depende muito da relação jurídica, da mediação que vai ser feita, né? Parágrafo único. Comparecendo uma das partes, acompanhado de seu advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidas. Né? Então, digamos assim, a lei fala aqui que se você comparecer, né, com um advogado de forma surpresa, né, você não estava previsto isso, você não falou para o mediador que você ia comparecer com o seu advogado. Então, ele pode ali suspender, né, o procedimento, pode não, ele deve suspender
até que a outra parte também tenha o seu advogado presente, se for o caso, né? Mas se ela quiser continuar, aí o mediador pode colocar isso por escrito, que ele decidiu continuar mesmo sem a presença de um advogado, tá bom? Mediadores judiciais. Aqui a gente estava falando de mediador extrajudicial. Agora vamos para o mediador judicial, né? Então, só para explicar para vocês, extra é fora, né? Então, extrajudicial é extrajudicial, fora da justiça. Agora a gente vai falar de mediador judicial, tá? Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior com instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, olha que já está com bastante requisitos, e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, e pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério de Justiça. Tá certo, né? Bastante coisa aí se você quer atuar como mediador judicial. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados de mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Ou seja, né, toda vez que precisar de um mediador, vai chamá-lo, você vai estar numa ficha. Né? Lógico que você tem que atender todos esses requisitos aqui do artigo 11. Parágrafo 1º do artigo 12. A inscrição de cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área em que pretende exercer a mediação. Né? Então, se for de família, vai para família, se for civil, vai para civil, e por aí, empresarial para empresarial, e por aí vai. Os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento dos seus mediadores. A remuneração devida aos mediadores será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes. Tá? Então vamos lá. Do procedimento de mediação. Aqui ele já está explicando como é que vai funcionar a mediação, seja ela extrajudicial ou judicial. Isso é o que está na lei, é como que deve ser feito o procedimento. Artigo 14. No início da primeira reunião de mediação, e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. Então, tudo que discutir na mediação fica na mediação. Então, muitas vezes pode ter um NDA, um termo de confidencialidade, que o mediador vai utilizar naquele dia, seja presencial, seja virtual. Assina aí para mim o termo de confidencialidade e a gente prossegue. Entendeu? Você concorda? Pode enviar, inclusive, antes da mediação, E aí, no início da reunião, eu sugiro que coloque para gravar, se você é mediador ou se você vai participar de uma mediação. O ideal é que seja gravada essa mediação, tanto como vídeo, como áudio, E a primeira coisa, que no início da primeira reunião, o mediador vai alertar das regras de confidencialidade. Pessoal, o que estamos sendo discutido aqui é confidencial, vocês não podem vazar essas informações aí por aí, Isso aí vai violar o sigilo aqui e vai prejudicar esse procedimento, que o objetivo do procedimento é o consenso das partes. Artigo 15. A requerimento das partes ou do mediador e com anuência daquelas, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e complexidade do conflito. Então imagina aí, a gente está entrando numa RJ, numa recuperação judicial e falência, aí a gente tem processos de natureza trabalhista, processo de natureza tributária, processo de natureza bancária, civil, com questão de fornecedores, de locação de imóvel, de imóveis de forma geral. Imagina, uma empresa precisa de vários mediadores, de vários advogados para resolver aquilo. Então, as partes vão precisar ali de outros mediadores. Esse é um exemplo que eu dei, obviamente. Artigo 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão se submeter à mediação. Não tem problema nenhum. Hipótese em que requererão ao juiz ou ao árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Detalhe, quando entra arbitragem,
não é mais solução consensual. Quem vai decidir é o árbitro. Assim como na justiça, quem vai decidir é o juiz. Não existe solução consensual. Vai ter uma sentença arbitral, uma sentença judicial nessas duas hipóteses. Né? Então, se você está pedindo a suspensão do processo arbitral ou do processo judicial, você precisa de um prazo suficiente para resolver de forma amigável aquele conflito. Né? Parágrafo 1º e 2º. É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. Ou seja, se as partes concordaram com a suspensão do processo, por que eles vão querer recorrer dessa decisão, né, que suspendeu, sendo que elas concordaram? Né? É até uma questão meio óbvia, mas a lei traz aqui essa regrinha. Parágrafo 2º. A suspensão do processo não obsta, né, ou seja, não é um obstáculo. A suspensão do processo não é um obstáculo à concessão de medidas de urgência por um juiz ou por um árbitro. Beleza. A gente está falando de liminar, a gente está falando de tutela de urgência, de evidência, medida cautelar e tudo que for necessário para poder garantir ali a resolução de imediato de alguma questão de mérito, tanto pelo árbitro como por um juiz. Né? Então, o fato de estar tendo mediação não obsta, né? Não é um obstáculo para um juiz ou para um árbitro dar essa decisão liminar, essa decisão de tutela. Tá bom? Artigo 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Né? Então, a mediação já vai ser considerada instituída a partir do momento que acontecer a primeira reunião. Aí considera-se instituída essa mediação. Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Ou seja, se você tem um prazo de 3 anos para entrar com uma ação, se a mediação for constituída, né, instituída, porque a gente se institui mediação, a gente requisita que as partes compareçam, diferente do processo judicial, que a gente não institui processo judicial, a gente distribui, a gente interpõe, a gente propõe ações judiciais. Aqui no caso a gente institui a mediação e a gente requisita as partes comparecerem. Então, beleza. Parágrafo único. Enquanto transcorrer a mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Se você tem 5 anos para entrar com uma ação, o prazo vai ficar suspenso enquanto a mediação ali está ocorrendo. Artigo 18. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. O que é anuência? Concordância. Ou seja, só se vocês concordarem, vai ter as reuniões posteriores, né? Senão a gente não vai ter mais outras reuniões, tem que ser a anuência de ambas as partes. Artigo 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá se reunir com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes informações que necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas. Artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final. Então vai estar lá, mediação, procedimento de mediação, lavratura, termo final. Aí vai ser um documento ali. Quando for celebrado um acordo, né, vai estar escrito que teve um acordo frutífero, quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Né? Então, no final do procedimento vai ser lavrado um termo falando que foi frutífero ou que não foi frutífero, e se foi infrutífero, ele vai falar do que ele precisa mais, né, de quais esforços precisam a mais para obter o consenso das partes. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Olha que interessante. Se você e a outra parte se reunir, concordarem, o mediador lavrar o termo de mediação e as partes concordarem e assinarem, constitui título executivo extrajudicial. Você pode entrar, pedir bloqueio de conta, bloqueio de patrimônio. Você pode entrar com todas as medidas de uma execução,
né, para você ter êxito ali de tirar alguma coisa do devedor, né? No caso aí da execução, ele se torna devedor. Artigo 21. Da mediação extrajudicial. O convite para iniciar o procedimento da mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Ou seja, né, o convite é o que eu chamo de requisição extrajudicial. Uma requisição. Estou requisitando que você participe, né, um convite para que você participe ali dessa mediação extrajudicial. O convite formulado por uma das outras partes, de uma parte a outra, considerar-se rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data do seu recebimento, ou seja, em até 30 dias, né? Ou seja, tacitamente vai considerar, de forma tácita, né? Se ele não responder, vai se considerar em até 30 dias, como se ele tivesse sido rejeitado o pedido de mediação. Nessa hipótese, poderia dar início à arbitragem ou até mesmo um processo judicial, a depender da sistemática que tiver ali no seu contrato. Artigo 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo, ou seja, a cláusula compromissória de mediação, aquela cláusula que vai ali no final, tem o fórum, né? Fórum de eleição, você coloca ali a cláusula de mediação no final. Então vai ter que estar escrito o prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data do recebimento do convite. Inciso 2º, o local da primeira reunião de mediação, se vai ser virtual, se vai ser físico, aonde vai ser, como é que vai ser, como é que vai funcionar. Critérios de escolha de mediador ou equipe de mediação. Penalidade em caso de não comparecimento à parte convidada à primeira reunião de mediação. Parágrafo 1º. A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviço de mediação, no qual constam critérios claros para a escolha de mediação, do mediador e realização da primeira reunião de mediação. Ou seja, isso aqui é válido desde que você não tenha uma câmara com regulamento próprio. Né? No caso, eu tenho uma câmara de mediação e arbitragem, a Veritas, onde a gente tem o nosso próprio regulamento. Né? Então, a gente não precisa necessariamente seguir à risca o que está aqui, apesar de eu acredito que a gente segue todos esses incisos sim. Tá? Parágrafo 2º. Não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação. Prazo mínimo de 10 dias úteis e prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais. Lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a parte vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual ele foi convidada. Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer voluntariamente no procedimento. Artigo 23. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar o procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até implemento de determinada condição, o árbitro ou juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento desta condição. Né? Então, digamos assim, se as partes podem colocar num contrato justamente que a mediação é obrigatória. Né? Você não pode sair entrando com processo ou pedindo arbitragem se no contrato está previsto que você tem que passar pela cláusula de mediação. Tá? Inclusive, isso é uma barreira de proteção para você não se envolver em conflitos do dia para a noite. Né? Você tem que necessariamente buscar a mediação.
O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência que o Poder Judiciário seja necessário. É aquilo que eu expliquei, né, da tutela de urgência, tutela cautelar, tutela de evidência, liminar, né, que é as hipóteses que você pode socorrer tanto a um árbitro como ao Poder Judiciário para discutir ameaça ou lesão a direito, que seja uma questão urgente, muitas vezes ali, que aí você vai, se você conseguir comprovar a probabilidade do direito, né, muitas vezes, e você trazendo ali uma situação que você comprove que você precisa dessa decisão de agora, às vezes ela pode ser aberta essa exceção para que você já consiga ali a sua liminar ou a sua tutela provisória. Isso já foi falado aqui no vídeo. Então vamos lá. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflito, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processual, processuais e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas da CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação da aceitação das partes, observando o disposto do artigo 5º dessa lei. As partes deverão ser assistidas por seus advogados ou defensores públicos. Enfim, né, aqui está meio que repetindo o que a gente já tinha lido, né, a lei é bem redundante nesse sentido. Aqui uma outra regra, ó, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias contados da primeira sessão, ou seja, não pode ultrapassar 3 meses, né, mas a regra de mediação judicial é de que deve ser concluído até 60 dias. Né? Então, na mediação geral, 90 dias, mas nessa mediação judicial, em até 60 dias, contados da primeira sessão. Tá? Então, existe essa diferenciação. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final de mediação e determinará o arquivamento do processo. Solucionado o conflito pela mediação, antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. Tá? Então, aqui algumas hipóteses da mediação judicial. Vamos para confidencialidades e suas exceções. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer o processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando a sua divulgação for exigida por lei ou necessária para o cumprimento de acordo obtido pela mediação. Então, em regra, ela é sigilosa, mas há uma exceção. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando: inciso 1º, declaração, opinião, sugestão, promessa, proposta formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito, reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso de procedimento de mediação, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador, documento preparado unicamente para fins de procedimento de mediação. E essas são as hipóteses que o dever de confidencialidade alcança. Aí a gente tem aqui o parágrafo 2º. A hipótese apresentada em desacordo com o disposto nesse artigo não será admitido em processo arbitral ou judicial, ou seja, está aplicando ali só na mediação. Não será abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. Né? Então é uma exceção. A regra de confidencialidade não afasta o dever das pessoas discriminadas no CAPT a prestar informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas, conforme o CTN, Código Tributário Nacional.
Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizada. Né? Então, se você chegar numa mediação, revelar algo, né, a outra pessoa tem que ter a responsabilidade de não revelar essa informação para terceiros. Né? Então, a questão da confidencialidade está fácil. Da autocomposição de conflitos em que a parte pessoa jurídica de direito público. Tá? Pessoal, essa parte aqui de direito público eu não vou trazer a previsão, porque o meu objetivo aqui com esse vídeo é falar do ramo privado. Né? Tanto é que eu tenho a minha Câmara de Mediação e Arbitragem, eu quero promover que as partes resolvam seus conflitos de forma privada. Agora, se você quiser estudar sobre a questão pública, né? Se você quer discutir questão de mediação pública, você vem aqui na lei, no artigo 32, e você lê, até para o vídeo não ficar muito extenso. Eu acho que não vai dar tempo de falar nesse vídeo sobre a arbitragem, então a gente vai precisar de um vídeo só sobre a arbitragem, e esse vídeo vai ficar único e exclusivamente para a mediação, porque eu quis trazer todos os artigos da lei. Lógico que a gente não vai falar aqui dessa parte pública, porque não é o meu objetivo falar sobre questões públicas, apenas privadas, que isso eu quero trazer a mediação como um meio alternativo para você que é franqueador, para você que é franqueado, ou se você que está montando um negócio, ou você que está fazendo uma sociedade, quer aplicar ali a mediação. Então, vamos só nas disposições finais para a gente finalizar o vídeo, e aí vai ter um próximo vídeo falando sobre a arbitragem. E aí eu espero que você esteja lá também para você aprender a legislação. É muito melhor do que você ficar estudando por conta, de você ler essa lei por conta. Às vezes você vendo eu falar, às vezes você vendo eu acompanhar, indo artigo por artigo. Às vezes você está lavando louça, às vezes você está na cama, às vezes você está num ônibus, ou às vezes você está no carro. Às vezes você está fazendo alguma coisa e você está aqui me ouvindo, você está me acompanhando e você consegue extrair informações valiosas que podem fazer toda a diferença aí no seu dia a dia. Você que é advogado, você que é empresário e você que seja ali ou realmente concurseiro, né, tá querendo passar num concurso, às vezes precisa estudar a legislação seca, né, que a gente chama. Então vamos lá. Disposições finais. Artigo 41. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar um banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter relações de mediadores e de instituições de mediação. Aplica-se essa lei no que couber às outras formas consensuais de resolução de conflito, tais como mediações comunitárias e escolares e aquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Ou seja, dá para utilizar a mediação numa comunidade, dá para usar a mediação no âmbito de uma escola ou de uma universidade. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria, né? Então, eu falei ali que geralmente não se utiliza, né, a mediação em situações de relações de trabalho, né, ou de relações de consumo, mas eu estava falando daquela mediação técnica, daquela mediação que as partes se reúnem por conta própria. Não estou tratando da mediação que é regida pela lei do trabalho, né? Que ali tem a mediação própria, e a gente sabe que as leis do trabalho, elas são totalmente diferentes das leis empresariais, e eu, como sou empresarialista, né, sou advogado empresarial, também sou presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, que visa resolver conflitos empresariais. Então o nosso escopo aqui não é tratar sobre essa lei da relação de trabalho, né? Mas vocês podem depois pegar essa legislação e dar uma estudada se for o caso. Os órgãos e entidades da administração pública, né? Então aqui, né? A gente está falando aqui até de questões públicas novamente, né? Que não é o nosso interesse, como eu disse. A mediação poderá ser feita por internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Ou seja, uma lei de 2015, ela já previa a possibilidade de fazer a mediação totalmente virtual, 100% online. Parágrafo único. É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas nessa lei. Ou seja, a pessoa que está no exterior pode sim se valer dessa regra normalmente.
as regras dessa lei, né? Que é o que a gente leu aqui hoje. Esta lei entra em vigor após descorridos 180 dias após a sua publicação, né, que foi ali em 26 de junho de 2015, e foi publicada pela Dilma Rousseff, na época que ela estava como presidente. Tá? Então terminamos aqui a lei de mediação. Essa é a lei de arbitragem, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Né? Se você entrar aqui no canal, já tiver lançado o vídeo, entra, pesquisa sobre arbitragem, vai ter já o vídeo aqui para você acompanhar. Não vai ser hoje, porque hoje já ficou tarde, você está vendo aqui no meu horário, já são 11h54, preciso descansar. Amanhã eu tenho bastante coisa para trabalhar, bastante coisa para fazer, então eu preciso descansar. Mas eu tirei esse tempo para explicar para você de uma forma humanizada, de uma forma simples, né, como funciona a lei de mediação, tratando, né, de questões mais privadas, que era o meu objetivo, como eu disse aqui. Manda esse vídeo para aquele seu amigo ou para alguém que está fazendo negócio com você, às vezes para ele aprender tudo sobre a mediação, não ficar nenhuma dúvida. Né? Se você estiver estudando para concurso, mande para aquele seu amigo que é concurseiro. Se você for advogado, manda esse vídeo para outros advogados. Enfim, clica no curtir que vai me ajudar bastante. Esses vídeos dão bastante trabalho. A gente fica até madrugada para fazer. A gente quer ajudar você a aprender melhor sobre a legislação, sem precisar ler sozinho, sem precisar enfrentar um documento com tanta complexidade, com tanta técnica envolvida, com tantas informações envolvidas. É melhor a gente ouvir quem já tem experiência, quem já mexe com isso, e que para ler em conjunto, para aprender melhor. Esse é o objetivo desse vídeo e também desse canal, que é gerar, estimular o acesso à informação de coisas que estão disponíveis, só que muitas vezes ninguém vai atrás, ninguém estuda por conta própria. Precisa de vídeos como esse para que, de fato, você que tenha interesse sobre o assunto. Né? Então as dicas aqui que eu dei, espero que sejam bem utilizadas na prática. E é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.